Hello, everyone! Olá, minha gente! Vocês estão bem? Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, Jeremias 23, 23, capítulo 16, que diz o seguinte: Let's go! Vamos lá! Diz o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, ensinam-vos vaidades, falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. O que a gente está vendo nesses últimos anos que estamos vivendo na Terra? O que a gente está vendo nas plataformas, aí nesses templos aí feitos pela mão dos homens? Esses falsos profetas que profetizam coisas do seu próprio coração. Coisa que não foi da boca, que não veio da orientação da boca do Senhor. O que a gente vê? Ah, Jesus mandou falar, Jesus me disse, Jesus mandou dizer, Jesus está te dando, Jesus vai te dar. Ah, vem aqui, venha fazer uma campanha na igreja que Jesus vai te dar uma mansão, Jesus vai te dar um carro, Jesus vai te dar uma mulher, Jesus vai te dar um marido. Nossa! Fazem de Jesus um garçom, um empregado. Sabe o que Jesus vai lhe dar? Jesus vai lhe dar para você que rejeitou, para você que já foi obediente à palavra de Deus e é conhecedor aqui dessa palavra. Para você que é conhecedor dessa palavra e não pratica. Você que foi purificado. Você que já passou pela experiência da purificação e foi transformado por Deus. E tinha a sua vida baseada aqui, dentro da palavra de Deus. Sabe para que Deus, o que Deus vai te dar? Não só a você, mas para todos os filhos da desobediência, juízo. E tá perto, viu? O juízo de Deus vai descer sobre toda a terra, sobre os filhos da desobediência. Para você que zomba da palavra de Deus, para você que percebe aquele humilde, aquele simples, aquele anônimo que Deus usa para te alertar. Deus usa para te despertar porque Ele ama você e você está rejeitando a voz de Deus. Sabe por que você está rejeitando a voz de Deus? Porque você já está insensível à palavra de Deus. Você já é um patiqueiro. Você já virou um patiqueiro. Você sabe o que é um patiqueiro? Eu vou te explicar agora o que é um patiqueiro. Aqui no Ceará, no Nordeste, nos sítios, tem um monte de patiqueiro. Patiqueiro é um bode velho. É um bode velho que, olha, quando você vai passando, ele pode estar a 10 metros, 20 metros de distância. Você sente um fedor. Você sente o fedor dele. Um fedor. E você não ouve mais a palavra de Deus porque você é um bode, você é um patiqueiro, fedorento. Fedorento que um dia já conheceu, já se limpou do pecado, da imundície, das coisas da carne, mas você voltou a praticar as mesmas barbaridades, as mesmas carnalidades, as mesmas podridões de antes. Voltou pro vômito, igual fala a palavra de Deus. Então, para você e para os que não obedecem à palavra de Deus, que não vivem em obediência à palavra de Deus, vai vir o cajado. Vai vir o cajado de Jesus Cristo nos teus pinhaços. Nos teus pinhaços, porque Deus, Ele não vai ver o culpado como inocente, não. E você está sabendo que a gente falta muito pouco para a vinda de Jesus, estamos nos últimos anos na Terra e Jesus está usando os simples. Por que Jesus não usa os grandão? Os grandes teólogos, os grandão aí. Não seria mais fácil para as pessoas darem crédito, para as pessoas ouvirem? Por que Jesus usa os anônimos, os mais simples? Porque Jesus conhece o coração dessas pessoas. Você imagina só, se a grande maioria já negociam a palavra de Deus.
E é tanta venda de coisa. Já negociam, já vendem a palavra de Deus. Imagina se Deus revelar coisas profundas para esse povo. Imagina, aí as pessoas vão idolatrar esse tipo de gente. Aí Jesus vai ficar, aí é que ele vai ficar para trás mesmo. Esquecido. Vai ficar esquecido. Hoje em dia, a maioria das pessoas já esqueceram de Jesus. Vive nesse mundo alucinado. Nossa, é um desespero. É um encanto pelas coisas momentâneas desse mundo, como se ela fosse viver eternamente aqui. Você deixa de ser um bocó, que tudo vai passar, tudo nessa terra vai passar. E tudo que você está fazendo, está sendo escrito no livro das obras. E Deus está escrevendo toda a sua história, tudo que você está fazendo, as oportunidades que Deus está te dando, já te deu e você rejeitou. Deus, ele está falando, ele está usando os simples, os anônimos, mas de coração puro, que não se corrompe, que o seu coração não está na terra, mas está nas coisas do céu. É exatamente por isso que Deus ele não revela para os grandão, porque Deus ele sabe, Deus ele vê que o coração dessa pessoa não está aqui na terra, não está no céu, aliás, está na terra. Por isso que ele revela para os humildes, para os anônimos, para os simples. Como diz a palavra de Deus, Deus ele escolhe as coisas loucas, simples da terra para confundir as sábias. Então é para essas pessoas simples, de coração puro, que Deus revela, porque Deus vê que não vai se corromper. Não vai se corromper. E você está na hora, você que conhece a palavra de Deus e voltou a fazer as coisas de outrora que você fazia antes de conhecer, de seguir a Deus, de conhecer a justiça, está na hora de você voltar. Volte à prática das primeiras obras. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Está na hora de se voltar para Jesus, que ele está às portas. Jesus está avisando. Para quando chegar naquele grande dia, você não ficar para trás. Para você não ficar para trás. Deus ele não vai ter misericórdia. Deus ele não tem compromisso. Deus ele não tem compromisso com quem não guarda a sua palavra, com quem não vive em comunhão com Deus. Deus ele não tem compromisso com quem não pratica a sua vontade, com quem não anda dentro da sua vontade. Deus ele não tem compromisso com você. Tem uma passagem que agora não lembro onde está escrito, que fala assim, que ele diz assim: por que você me diz Senhor, Senhor? Tem gente que fica orando, pedindo a Deus: me dá isso, me dá aquilo, me dá uma mulher, me dá um carro, me dá dinheiro. Senhor, Senhor. Aí tem uma passagem aqui que fala, não lembro agora onde que é, mas tem essa passagem. Você só fica falando Senhor, Senhor, orando a Deus, mas você não faz o que eu mando. Só fica orando, pedindo, mas você não faz o que eu mando. Né? A pessoa pede a Deus, faz oração, mas Deus, o que Deus pede? Que ande honestamente diante de Deus, que ande em prática da palavra de Deus. É para o teu próprio bem, porque Deus ele não precisa de nada de nós. Deus ele não precisa de nós, mas é porque ele nos ama. Ele nos ama e Deus ele quer levar cada um de nós para o seu reino, para morar nas mansões celestiais. Ou você está pensando que você vai viver eternamente aqui nessa terra? Eu nem quero viver eternamente aqui nessa terra. Se você tem esse pensamento que você quer viver mais, você vai ver você vai ver 2026 até 2030. Você vai ver de 2026 até 2030 se vai ser tão bonzinho habitar aqui na terra. Você vai ver. Você vai ver o que vai vir sobre a terra.
Tu se prepara. Tu se prepara. Se você não viver aqui, ó, dentro da palavra de Deus, se você não viver uma vida pautada aqui dentro da palavra de Deus, de 2026 até 2030, você não irá suportar o que vai vir sobre a terra. E como eu já falei, Deus, ele vai guardar, Deus, ele vai preservar, Deus, ele vai dar o escape para quem é ovelha, para quem tá vivendo aqui, ó, em obediência à palavra de Deus. Deus, ele não vai dar livramento, e nem, ele não tem obrigação. Ele não tem obrigação de dar livramento, nem guardar quem é patiqueiro, quem é bode fedorento, que já conheceu a palavra de Deus e se afastou porque se encantou com os prazeres do mundo, os prazeres da carne. Se curvou pro pecado, virou as costas para Deus, virou as costas para Jesus Cristo e foi fazer a própria vontade, fazer a própria vontade do seu ventre. Pois é, meu amigo. Ó, se você não estiver gostando do que eu tô falando aqui, mude. Você não é obrigado a ficar aqui ouvir, não. Você não é obrigado a ouvir. Eu só tô falando. Quem tem ouvido, ouça. Se Deus ele repreende a quem ama. Eu não tô aqui apontando o seu erro, porque cada um já é de maior. Todos nós sabemos o que é certo, o que é errado, e todos nós sabemos o que devemos fazer para se encaixar aqui dentro, para viver essa palavra aqui. Mas Deus, ele vai prestar conta. Deus, ele vai prestar conta. Ele vai prestar conta com quem Deus, ele não terá por inocente aquele que, ó, conheceu a palavra e voltou atrás e não praticou. Ou que conhece também não pratica. Jesus fala, eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome tua coroa. E eu vou dizer a verdade para você. Se de 2026 até 2030 você não estiver firme, o seu coração, a sua vida não estiver estruturado na videira verdadeira que é Deus, você não irá suportar o que vai vir sobre a terra. Você não irá suportar. Porque o juiz de Deus vai vir sobre a terra. Deus, ele vai descer o cajado no espinhaço de muitos. A ira de Deus. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus, ele vai descer o cajado. Deus, ele vai derramar a sua ira no filho da desobediência. E quem é que Deus vai guardar? Quem é que Deus vai proteger? Quem é que Deus vai dar o escape? A quem procura viver aqui dentro, ó, em obediência à palavra de Deus. Quem tem compromisso com Deus. Deus, ele não tem obrigação. Deus, ele não, assim como você não tem compromisso com as coisas de Deus e obedecer à palavra de Deus, Deus, ele também não é obrigado a ter compromisso nenhum com você. Ah, eu sei que a grande maioria vai cair de pau aqui, né? Pois eu tô te alertando, eu tô te falando, porque Deus ama você e Deus ainda tá dando tempo. Todos os dias que você acorda vivo, é mais uma oportunidade que Deus está te dando e você rejeitando. Então observe o cenário da geopolítica mundial, observe os acontecimentos, todos os acontecimentos que a gente está vendo, que é o cumprimento das profecias, se cumprindo a galope, a passos largos. Tá na hora de você pensar, meditar na palavra de Deus e se voltar. Porque se você não estiver gostando do que eu tô falando, se você não tá gostando do que eu tô falando, é porque você com certeza tá se sentindo incomodado, né? Com certeza é Deus que tá, é você que tá se sentindo incomodado por não estar praticando aqui a palavra de Deus e você tá se sentindo incomodado. Porque Deus ele
ele orienta, ele fala para as pessoas despertar. Deus, ele propõe, mas ele não impõe. Ele não obriga ninguém a fazer nada, a servir, a fazer a vontade dele. Então é isso aí, pessoal. Tá na hora de despertar do sono, porque Jesus, agora de verdade, ele está às portas, ele está voltando. Não é hora mais da gente ficar iludido, não, com as coisas da terra, com as coisas momentâneas. Tudo vai ficar para trás. Tudo vai ficar para trás, tudo. A sua casa, o seu carro, o que você conseguiu, a conta no banco. O arrebatamento, ele é real, ele vai acontecer. Leia a palavra de Deus e medite. E esse arrebatamento, o arrebatamento que está escrito na palavra de Deus, ele está mais próximo do que você imagina. E se você não estiver vivendo em obediência à palavra de Deus, Jesus, ele não tem obrigação nenhuma de te levar. Aí você vai ficar para participar da ira de Deus aqui na terra para os filhos da desobediência, porque você teve toda a oportunidade. Jesus te deu toda a oportunidade e você rejeitou. A vida eterna é você que vai escolher. A vida eterna é lá, é com Jesus Cristo, não é aqui. Aqui somos peregrinos, somos turistas, estamos de passagem. Não sabemos por quanto tempo, porque o prazo de validade da tua vida e da minha vida está nas mãos de Deus. Estamos vivos hoje, mas amanhã, daqui 1 hora, daqui 3 horas, não sabemos. Porque o prazo de validade dos nossos dias, da nossa vida, o fôlego de vida da nossa vida, está nas mãos de Deus. E é Ele que tem controle sobre mim, sobre você, sobre todos. E a única coisa, ultimamente, que vale a pena, que está valendo a pena nessa terra você lutar, é pela salvação da tua alma. É pela salvação da tua alma que não morre, a eternidade com Cristo. O que adianta? O que ganhará o homem, está escrito aqui na palavra de Deus, ganhar as coisas do mundo? O que adianta ganhar o mundo, as coisas do mundo, e perder a sua alma? Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens? Para quem tens? Tudo isso aqui é passageiro, minha gente. Tudo aqui é passageiro, é momentâneo. Quando você sair daqui, você briga para deixar tudo aqui. Não tô aqui falando que você não tem que lutar pelos seus objetivos, não. Você tem que lutar pelos seus objetivos, mas o seu objetivo maior é lutar pela sua salvação. É lutar para que a sua vida espiritual esteja bem diante de Deus. Porque está escrito na palavra de Deus, sem mim nada podeis fazer. E que alegria você tem? Que alegria tem nessa terra se você tem tudo e não tem Jesus Cristo? A gente vê muita gente aí infelizes, pessoas milionárias, infelizes, com muito dinheiro, uma conta gorda, um carro importado, mansão, mas infelizes, porque não tem verdadeiramente a presença de Deus, não tem o poder de Deus, a presença do Espírito Santo dentro de si, fluindo, dando vida, porque é Deus, o Espírito Santo da vida. É uma árvore morta. Porém, tenha muitos bens materiais, muita riqueza, mas é uma pessoa sem graça. Porque não é a riqueza da terra, não é a riqueza momentânea da terra que nos faz felizes verdadeiramente, que preenche a nossa alma, que preenche o nosso ser, o mais íntimo do nosso ser, da nossa alma. O nosso ser é preenchido só unicamente pelo Espírito Santo, por algo espiritual que vem de Deus. Não é dinheiro, não é casa, não é carro importado. Então, pense nisso, pessoal. Lute. Volte à prática das primeiras obras, que o rei, ele vem aí, viu? O rei, ele vem aí. E eu vou repetir mais uma vez. Jesus, ele não tem compromisso. Ele não tem obrigação de ter compromisso. E ele não tem compromisso com quem não tem compromisso com a palavra dele, com ele. E tu se prepara que nós vamos, de 2026 em diante, nós iremos ver coisas
terríveis. Terríveis na Terra, até 2030. Terríveis. Fique esperto, não deixe, não fique cego, não fique cego, não deixe que as coisas terrenas, as ilusões, as distrações, deixe você desapercebidos com os acontecimentos do mundo, no cenário geopolítico. Observe, observe. Eu sei que muitos estão dormindo, estão numa hipnose profunda espiritual, hipnose espiritual profunda que não está vendo nada, uma cegueira espiritual que não vê acontecer nada. Para ela tá tudo bem, tá tudo, o mundo, o Brasil tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá tudo bem, tá tudo favorável, mas não está. Tu desperta tu que dorme. É isso aí, pessoal. Que Deus venha abençoar a sua vida, que você venha despertar. Se você aceitar essa palavra como orientação, como despertamento